esplendor da natureza, o sorriso da criança, suave luz da esperança, e as flores perfumadas que vicejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar, quem criou a imensidão do azul do céu e o mar, o poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia que há nas matas e a ternura que há nos ninhos. Quem criou tanta beleza, o esplendor da natureza, o sorriso da criança, suave luz da esperança, e as flores perfumadas que vicejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá.
virá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confie em Deus. Não duvides mais, confie em Deus. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa irmã Glorinha vai fazer a prece, a página de abertura hoje. Então, vamos dar início. Então, Senhor Jesus, é com muita alegria que aqui nos encontramos, estamos reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos as lições que a doutrina espírita nos traz, mas principalmente, Senhor, para unirmos os nossos corações nessa grande corrente de amor, de fraternidade que queremos formar com esse estudo. Então, que essas palavras que nos chegam, essas mensagens, essas lições, possam encontrar morada nos nossos corações, possam clarear aqueles que conosco, né, que nos acompanham, os espíritos que conosco convivem, que possam também ser alcançados, né, por essas vibrações que saem desse estudo. Então, Senhor, envolve a todos nós, encarnados, desencarnados, todos que somos necessitados da Tua luz, do Teu amparo e da Tua misericórdia. Então, fica conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Então, a lição hoje é a 66, né, como pedes. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 66, como pedes. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bom, então, eu acho que essa lição ela é um pouco complemento, né, da lição anterior, que era pedir, né?
que Emmanuel reforça, né, a nossa postura ainda infantil, né, quando somos eternos pedintes, né, sem termos a consciência, né, daquilo que deveríamos estar pedindo, né? Eu acho que aqui a resposta mesmo de tudo que ele vem falando está nessa frase aqui, né? Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Então, lendo essa página, eu lembrei da prece que a Verônica colocou de manhã, que é justamente vamos dizer assim, a resposta, né, dessa lição, né, aquela prece da Maria Dolores, né, que ela diz que, né, então, que Jesus possa dar a ela o que ela necessita, né, mas não o que ela, somente aquilo que ela pede, né. Então é isso, né, eu acho que a gente, o dia em que nós tivermos essa consciência, né, daquilo que é necessário para nossa, né, para nossa vida, para o nosso crescimento, de aceitação das situações que nos chegam, né, de não querer pedir sempre, a todos os momentos, que nos sejam afastadas todas as dificuldades, né? Então, o dia que a gente aprender, né, que às vezes as dificuldades são necessárias para a nossa mudança, né, para o nosso crescimento, principalmente, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma outra postura, vai saber se dirigir a Deus, né, e a Jesus com outra característica, né? E é isso, eu acho que a gente ainda está longe né, de saber o que pedir para a nossa vida, né? Mas que a gente possa, pelo menos, aprender a pedir, né, força, pedir que nos sejam clareadas, seja clareada a nossa mente, para que a gente tenha o melhor caminho, a melhor solução, né? E é isso, se entregar, né? Entregar a Jesus de coração. Eu acho que a gente ainda tem muito essa dificuldade, né? Mas eu acho que a gente vê nos nossos estudos, em tudo, que toda vez que a prece chega de maneira fervorosa e verdadeira, e uma luz se abre, né, no final do túnel, né? Alguma coisa acontece, né, de muito poderoso na vida da gente. Então, que a gente vá tentando, né, aprender a chegar a esse ponto, né? A chegar a esse momento em que a gente vai ter essa consciência, né? Eu acho que vocês podem continuar. Verônica, a prece estava linda, hein? E eu acho que diz tudo sobre essa página aqui. Eu achei, né? Mas pode falar. Fala aí, Pepita, você. Som. Eu digo que Maria Dolores, ela é poesia e emoção pura. Ela tem uma outra prece que ela diz: toda vez que eu te pedir algo quer dizer, que não seja o ideal, não me escutes não, Senhor. Ou seja, não me atendas. Atende apenas às súplicas, né, que são feitas com o coração e cujo objetivo é a nossa iluminação e o nosso fortalecimento para superar as dificuldades. Hoje alguém me mandou um trechinho do padre Fábio de Mello,
em que ele vai falar sobre a tempestade. Aí ele vai dizer que Jesus, quando eles estão lá no barco, e ele acalma a tempestade, mas ele não tira as pessoas do mar revolto, aquela coisa toda. Aí ele vai dizer que o Evangelho nos ensina que ter um Deus que não nos tira os problemas já é uma concepção mais madura. Ter um Deus ou um Cristo que nos ajuda a resolver os problemas e não a nos tirar os problemas, porque a gente tem uma tendência a achar que, digamos assim, a gente pede para que os problemas sejam resolvidos. Mas, na realidade, como são problemas, nós precisamos nos mobilizar, nos movimentar, ter o exercício da vontade para remover esses problemas. E aí, o que a gente tem que pedir ao Pai é exatamente como você falou, Glória, esse fortalecimento. Primeiro, tira-nos a trave dos olhos para que a gente tenha olhos de ver aquilo que nos convém, aquilo que a gente precisa fazer. E depois que Ele nos dê a força para sair da inércia e nos movimentarmos na ação que precisa ser efetuada, né? Que ninguém vai resolver os problemas só orando, sem se movimentar, sem se mobilizar, sem que haja esse movimento nosso, né? E é por isso que Jesus falava sempre, a tua fé te curou. Ele não dizia que ele havia curado, ele dizia que a fé da criatura é que tinha propiciado a cura, né? E então a gente tem que ter esse entendimento mesmo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos terminar o capítulo 7, a queda de Otávio. E a Alice, ela me lembrou que eu falei assim, eu acho que parou aqui, mas ela me lembrou que foi mesmo em tudo combinado. A gente, não sei se alguém quer fazer a recapitulação rápida de Otávio, que era aquele médium que veio com grande potencial, que deveria ter uma série de dificuldades, que deveria, tudo combinado, que deveria acolher os filhos, né, do segundo casamento do pai, e mais aqueles que o pai havia acolhido quando casou com a madrasta, e que ele não acolhe, né? E aí a gente vai vendo toda uma série de fracassos. Então, quem quer começar a leitura? A Alice se escondeu meio e quer começar? Posso ler. Continuando aí, né, Pepita? Isso. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado
entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim, interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Vou dar uma paradinha, Meire, porque é muita coisa, senão depois a gente acaba não... É imenso esse parágrafo. Tá, mas pode comentar, Pepita, não sei não. Não, Meire, o que você achou desse trecho que você alô? Só um pouquinho, vai lá. Não, eu achei que ele, apesar de ter tudo para desenvolver, né, um trabalho satisfatório, aqui ele não fez nada disso, né? Não é isso? Esse Otávio? Então ele tinha tudo, ele recebia tudo, podia ser do bem, mas ele não foi assim, não é isso? Mais ou menos isso, né? Pode falar aí. O som. Eu acho que a postura do Otávio nos faz refletir, porque muitas vezes a gente dá uma de Otávio. Então, repara, ele não aceitou a chegada da madrasta, que era um espírito nobre também, né? E aí, como a madrasta devia ser uma pessoa de poucos recursos, chegou já com 3 crianças para o casamento, por mais que ela se mostrasse solidária em querer ajudá-lo, ele se colocava numa condição de superioridade e ele era meio arrogante com relação à madrasta. Então, a gente vê nele o perfil da vaidade e do orgulho, de achar que, olha, eu estou aqui numa condição superior, essa mulher chega aqui para a nossa vida, aí fica aquele sentimento, ele é adolescente, né? Está aqui ocupando o lugar da minha mãe. Então, aí a gente já vê nele o traço da rebeldia, o traço do orgulho, da vaidade, que são, assim, características que nos destroem, né? Nos tornam cegos e nos destroem. E aí ele é encaminhado, ele apresentou as faculdades mediúnicas, se mostraram evidentes, etc., foi encaminhado a um grupo sério. É outra responsabilidade, é um grupo de trabalho sério. E, entanto, ele diz aqui, a mãe vivia mandando recados para ele, ou seja, para que ele fosse mais solidário com a madrasta, para que ele fosse... A mãe mandava os apelos, mas ele foi para o médico achando que, olha, são alucinações, quer dizer, os conselhos da mãe não eram convenientes para o querer dele, né? E aí ele vai dizer, envoo minha genitora em diretor do invisível, apelos sagrados ao meu coração. Aí eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas, que é um perfil que nos arrasa, né? Quer dizer, quando a gente entra por esse caminho, nada dá certo. Quando a gente entra pela queixa, pela reclamação, e aí depois ele vai dizer,
faltava-me qualidade de trabalhador e companheiro fiel. Então, desconfiava dos orientadores espirituais, e aí ele vai dizer, e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. São algumas características que são, assim, sinais de alerta que dizem que nós não estamos bem. Então, repara, ele desconfiava de todo mundo, duvidava da orientação espiritual, duvidava dos conselhos da mãe, criticava, vivia da crítica, se queixando de tudo, reclamando de tudo. Então, ele se fechava numa atmosfera extremamente negativa, em que ele se distanciava, né? Ele não, o campo não era propício para receber o amparo espiritual e a ajuda. Então, ele vai falar aqui, acentuado pendor, a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. E os benfeitores continuavam estimulando ao serviço, mas ele lhe diz aqui, eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então, orgulho, vaidade, queixa quanto mais, ou seja, uma série de qualidades negativas que põem qualquer vida a perder, né? E aí foi para o médico, e o que o médico diz? Olha, rapaz, jovem, você tem mesmo que procurar experiências sexuais. E aí ele mergulhou nessas experiências, buscando no prazer a compensação para tudo. Aí ele vai dizer assim, desejava conciliar, ele diz, então, aos 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Então, não que o sexo fosse crime, mas ele se entregou de uma maneira desgovernada à busca do prazer. E ele diz, desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual. Impossível. Quem acha que, olha, na casa espírita a gente é uma coisa e fora da casa espírita a gente pode fazer o que quiser, está muito equivocado, porque não tem essa separação. A gente tem que se empenhar pela conduta mais nobre possível, né? E aí ele diz assim, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam, ou seja, ele não tinha eco, não havia em seu espírito ressonância para o aconselhamento espiritual, porque ele estava numa fase de rebeldia profunda. E quando nós somos os rebeldes sem causa, gente, o mundo inteiro é responsável por tudo, tudo a gente projeta para os outros e a gente não se dispõe a aprender, né, com a experiência, né, não se abre ao aprendizado. Mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa nesse trecho? Eu só fiquei encucada com essa parte aqui que ele coloca, né, que continuavam os apelos sagrados, mas ele procurou um médico, né, para orientação. Isso aí que eu fiquei encucada, né, porque assim, a mãe dele já era espírita. Ele coloca aqui, com 15 anos, começaram a apresentar o início ali dos fenômenos mediúnicos, né? Foi até encaminhado para um centro espírita. E ainda assim, já pelo menos mais ou menos, né? Entendedor do assunto, ele vai procurar um médico para aconselhar. Eu fiquei um pouco encucada. Verônica, Verônica, Emmanuel diz que o fenômeno deslumbra, mas não converte ninguém. Então, você pode ver, você pode ouvir o espírito, você pode ter o sonho, mas se você não está disposta a dar crédito e a investir, você vai negar o fato. Hoje, meu sogro, ele costuma assistir os nossos encontros, né, em espírito,
Mas ele, a minha sogra contava, ele teve experiências de ver o espírito quando ele estava no exército, ele era do exército, o espírito entrar na tenda, viu, coisa e tal, mas ele disse, mas não adianta que eu não acredito. Então, ele considerou aquilo alucinação. Ele teve a experiência, viu, mas negou. E ele dizia sempre, quer dizer, ele desencarnou já idoso, e ele dizia assim, não adianta que eu não acredito. E era uma pessoa ótima, né? Era uma pessoa assim, que todos gostávamos dele, era extremamente uma pessoa muito correta, mas era fechado para isso. Então, aquela tal história, tem uma pessoa que, com um toque, ela se abre e recebe daquela mensagem em profundidade, e para outros vem um monte de mensagens e a pessoa não quer, não quero, não quero. Não sei se eu consegui te escolher. Às vezes tem até medo também, né? Tem Tem. pessoas que têm mediunidade e têm medo. E aí fica achando mesmo que tá alucinando, que tem algum problema. É possível que tenha acontecido a dúvida nele. Aí ele foi procurar o médico para saber se ele não estava delirando. Pode ser também. Beto está aqui. Beto pode falar alto. Não. Beto está dizendo aqui, diz aqui, por mim interpretado como alucinações, quer dizer, ele acatava eram alucinações, então vou tomar medicação, o médico vai dar medicação. Aí, muitas vezes, a pessoa começa a tomar medicação violenta, né, que não resolve, porque o problema é espiritual, não é? E aí acaba desencadeando outros problemas, porque o uso dessas medicações em Fica excesso... emplastado de remédio, fica robotizado, aí pronto. Não resolve. Bom. Gracinha, quer prosseguir esse parágrafo, que é longo, a beça? Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomados de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigada a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem.
E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Então, esse é o final dele, né? Assim, final não, porque a gente não tem ponto final. O final dessa experiência na Terra que ele sucumbiu. Fico imaginando quantos de nós, né? E quantas vezes nós nos sucumbimos também ao peso das obrigações que deveríamos tomar e que não fomos capazes, né? Isso qualquer um de nós, ainda enfraquecido, é capaz de falir. Foi o que aconteceu com ele. Ele aprendeu lá do outro lado, ele foi instruído, preparado. No entanto, quando ele estava aqui, já no final da infância, na adolescência, não foi capaz de perceber os sinais, né? Daquilo que ele já vinha se comprometido a fazer. E aí descambou por um porto por um poço, né, profundo, né? Imagina, se envolver com álcool, abandonar filho, abandonar irmãos, deve ter sido terrível, terrível. E esse finalzinho aqui, né, da posição, a situação da mãe e do própria misericórdia divina, né? O pai não dá para a gente descrever o amor e a misericórdia de Deus para com cada um de nós, porque nós sempre temos uma chance de recomeçar. É o que ficou aqui no final para mim, né? Essa mãe amorosa ainda do lado dele, a aconchegá-lo, ele recebido no próprio nosso lar, porque ele caiu, mas ele devia ter méritos ainda para ser socorrido, e todos nós, né? Não somos nunca abandonados, e sempre temos uma chance de recomeçar. Deixo para você e para quem quiser falar um pouco mais. Eu acho que aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Ele diz que nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Ou seja, ele não estava disposto ao sacrifício, não tinha vocação nem para a humildade, nem para a renúncia, nem para tudo isso. Mas, nesse parágrafo, o que me chama mais atenção, mesmo assim, porém, persistiram os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Ou seja, a espiritualidade ficou tentando, mesmo ele resvalando, mesmo ele caindo, vinham chamados, vinham apelos para tentar trazê-lo de volta para o caminho. E isso acontece com a gente, porque às vezes a gente dá umas derrapadas, vai lá do outro lado, aí eles tentam, através de 1000 circunstâncias, quantas vezes a gente nem sabe, alguém, é um livro que chega à nossa mão, é uma palavra de alguém que aparece do nada e vai nos reconectar. Mas, aqui, o que eu achei mais importante, quando ele diz assim, contudo, olha só, aqui é bem importante essa frase, contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. Então, é aquela tal história, né? Eu lembro sempre daquela música, né, Glorinha? A melhor oração, né? O trabalho é a melhor oração é servir, enfim. Então, na medida em que ele se afastava dos deveres, toda realização espiritual se tornava inviável. Então, o dever o cumprimento do dever é o nosso maior respaldo, nosso maior para-choque, digamos assim. Então, o não agasalhar, a ideia de revolta, a ideia de a raiva, diante das circunstâncias difíceis, diante de pessoas que às vezes nos machucam, que são injustas, as pessoas que conseguem passar por essas situações sem guardar ódio no coração, elas já estão, têm mais chance de ser ajudadas, têm mais chance de ser sustentadas e levantadas, né? E que a gente possa ver, porque todo mundo diz assim, porque o karma da pessoa é difícil.
Aí a gente pergunta, qual karma? Aqueles que a gente trouxe de outras vidas para tentar resolver aqui, ou esses que a gente está desencadeando agora porque fugimos ao cumprimento do nosso dever? Porque nem tudo é de outras vidas, né? Tem as nossas derrapadas, as nossas saídas do rumo, muitas vezes, né? E aí a gente vai gerando situações que não seriam obrigatórias. Repara, ele não precisaria casar com essa moça que ele foi se envolver com essa moça simplesmente voltado para os apetites sexuais. Não havia propriamente amor. E a moça era um espírito muito inferior, não é? E o filho que se aproxima, que ele recebe, era alguém com quem ele não tinha compromisso obrigatório. O compromisso era com a mãe, que era um espírito também muito inferior. Então, ele se obrigou a uma convivência com espíritos mais trevosos, mais infelizes, e infernizou a própria vida, que não estava na programação. Não estava na programação. E a gente percebe que muitas pessoas, toda pessoa que vem com alguma mediunidade, que não faz bom uso, a gente acaba tendo, como é que eu vou dizer assim, colisões no percurso graves. A gente acaba tendo turbulências que não seriam obrigatoriamente necessárias. Mas vou deixar vocês falarem, que tem muita coisa aqui para se falar, para não ficar... Vou fechar aqui o meu para ouvir vocês. O que eu acho interessante aqui, além disso também, é que aqui a gente está vendo nos olhos de lá, né? Os olhos do invisível para cá. Mas se a gente olhar o caso do Otávio só com os olhos da matéria, a gente, sim, estou fazendo um julgamento, né? A gente não acharia, talvez, a conduta dele muito prejudicial, porque, veja, talvez olharíamos ele até com pena, com compaixão, porque perdeu a mãe aos 13, depois ficou órfão do pai, aos 20, ainda bem jovem, né? E a gente, ele não ter cuidado dos 6 irmãos, a gente reputaria como uma imaturidade, né? Realmente aquela obrigação não era dele, não deu conta, e aí teve um relacionamento sexual com alguém que engravidou, naquela época obrigaram a casar, e aí teve um filho difícil. Então, assim, ele não foi nenhum criminoso aos nossos olhos aqui, e não teve um comportamento assim que talvez reputaríamos muito errado. Porque quantas pessoas, por exemplo, a gente conhece que apresentam mediunidade já bem jovem, né, sem maturidade nenhuma, não só mediunidade, né, mas aqui falando de mediunidade, e que não estão dispostas a se comprometer, porque para exercer a mediunidade realmente exige tanto uma maturidade quanto uma boa dose de sacrifício, né? Então, é isso. Ele não era uma pessoa desonesta, digamos assim, não era desonesta, mas você relegar uma madrasta que foi para o leprosário e ficarem 6 crianças, 3 eram irmãos consanguíneos, né, gente? Os outros 3, ele dizia assim, não são meus irmãos, mas também conviveu com eles durante alguns anos. E você deixar essas crianças, que provavelmente ou foram distribuídas em casas de familiares ou foram para orfanatos. Então, a gente realmente, ele estava com a sensibilidade totalmente embotada, né?
está naquela fase que estava de mal com a vida, e aí você só consegue olhar para o seu próprio umbigo, né? Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, e o que me chamou a atenção foi que ele coloca aqui, né? Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Então, assim, eram espíritos que iam dar suporte para ele na tarefa dele, né? Eram espíritos que iam auxiliar ele nessa caminhada e que ele relegou e acabou se vinculando a espíritos que atrapalharam ainda mais, né, a caminhada dele. E muitas vezes, porque naquele momento realmente ia ser um sacrifício para ele ter que arcar, né, não só com as despesas dessas 6 crianças, né, mas com a educação dessas 6 crianças, com certeza isso seria um compromisso, um trabalho muito grande, um sacrifício muito grande. Mas era o que ia conseguir sustentar ele e auxiliar para que ele cumprisse a tarefa que ele se comprometeu, né? Então, e eu lembro também de já ter visto um relato, né, de uma mãe também que já tinha alguns filhos e aí abortou um deles. E aí lá na espiritualidade falaram, aquele era o que ela abortou era justamente o que iria dar suporte para ela e o que ia dar, como é que eu vou dizer, o que ia ser mais vinculado a ela, né, na idade adulta e que daria suporte a ela. E, na verdade, ela acabou tomando uma decisão, às vezes, para evitar um problema ou para diminuir uma dificuldade, né? Mas que às vezes são essas dificuldades iniciais que conseguem dar respaldo, conseguem dar suporte para a gente mais lá na frente, né? Tem uma dessas histórias, eu não sei se é Hilário Silva, Irmão X, uma desses nossos desses livros, que fala, o conto é o seguinte, dois irmãos iriam atravessar o deserto, e aí se aproximava uma tempestade, era uma região muito, muito árida e tudo mais, e aí eles encontram uma criança abandonada no caminho. E aí um deles quer socorrer a criança, e o outro diz, não, eu não esperarei, mal conseguiremos atravessar esse deserto, se aproximava uma tempestade de areia, coisa e tal, essa criança será o nosso fim, nós vamos sucumbir. E aí o outro ficou e disse assim, não, ele não conseguiria caminhar sabendo que aquela criança iria ficar abandonada. Então ele pega a criança, abraça e vai caminhando com muita dificuldade. E eles iriam, a meta deles era alcançar uma determinada estalagem ao término dessa região. E aí, quando passou a tempestade, a noite, frio, aquela coisa toda, quando ele consegue, com a criança, alcançar a estalagem, a primeira coisa que ele pergunta era sobre o outro companheiro, se ele já havia chegado, se já estava instalado, etc. e tal. E ele descobre que o outro nunca chegou. Aí a conclusão é que esse que pegou a criança, era a tempestade, era frio e tudo mais, o próprio calor da criança, de uma certa maneira, a criança e ele se alimentavam e se aqueciam. E automaticamente havia todo o trabalho, digamos, no bem. Você estava trabalhando por uma outra pessoa, tinha um sacrifício. Então, ele chegou e o outro acabou sucumbindo no meio dessa tempestade. E aí ele faz essa conclusão de que quando, às vezes, a gente se predispõe a uma ação em prol de outrem, nós acabamos adquirindo méritos, ajuda extra lá, isso não é de nosso lar, é de outra colônia, de outros espíritos. Então, todo o bem que a gente possa fazer reverte sobre nós mesmos. E, às vezes, naquela que, não dou conta,
a minha vida já é muito agitada, e a gente se fecha no nosso mundinho e nos fechamos também na possibilidade de ajuda, né? Nos fechamos também. Mais alguém que quer colocar alguma coisa? Alice está muito séria, quer falar alguma coisa? Meire, tá com dúvida aí? Não, hoje não. Tudo bem. Hoje está tranquilo? Tranquilo. E Sayonara? Eu tô entendendo um pouco, mas tipo, é bem mais tempo atrás do que hoje em dia, né? Foi que ele viveu essa história de Otávio. Ah, sim, esse aqui, ele reencarnou, esse Otávio, no início do século XX, né? Quer dizer, Então, eu fico final do século pensando, XIX, final do século XIX, início do século XX. Aí eles já estão, esse livro, o relato dele é de 40 e pouco, então ele já se encontrava no plano espiritual. também tem um questionamento, que às vezes a pessoa também, tipo, tudo isso é muito considerado muita loucura para muita gente, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa às vezes não aceita, até pelo fato de, não sei se vocês me entendem. Ah, vão me tomar como louco, me ridicularizar. O que eu vou ganhar com isso tudo, né? Então, tipo, tem que ter muita... Só que eu não sei o desfecho da história, então não estou acompanhando o livro aí, só com vocês mesmo. Mas eu fico que ele pode se questionar nisso também. Porque muitas vezes as pessoas, às vezes, também não botam crédito no que elas estão vendo, escutando, a mediunidade, essas coisas. É uma parada, tipo... Desculpa, não é uma parada. É algo bem difícil de aceitar, né? De entender, das pessoas acreditarem, de não acharem que tu é louco, ou que tu tá fazendo aquilo para se mostrar, entendeu? Quem tem isso, provavelmente sabe, né? Já deve ter, tu é louco, tu tá inventando, não sei o quê. Só que... Então, Sayonara, eu acho que hoje nós todos estamos com muita sorte, porque o espiritismo, como dizem, está em alta. Então, hoje em dia, as pessoas, até de uma certa maneira, valorizam a mediunidade, quer dizer, não há esse descrédito todo, mas no início do século XX havia todo um preconceito muito maior. Mas ele veio no lar espírita, ou seja, a mãe dele já era espírita, então ele veio preparado, a gente é preparado lá para exercitar aqui. Aí, por exemplo, você vem com mediunidade, você não vem no lar espírita, tem dificuldade, os fenômenos começam a acontecer, e aí, diante de não saber como explicar as situações, o que a pessoa faz? Vai procurar o psiquiatra, vai procurar o psicólogo, não é? A gente não está condenando isso, mas acontece que a providência divina, quando ela nos propicia ajuda, para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades, para que a gente possa aproveitar a nossa vida. Todos nós vimos para cá com alguma proposta, não é? Então, a gente tem que se esforçar para fazer o melhor possível diante das nossas colocações. Maitê também está bem quietinha. Está sem som, Maitê. Você está sem som, Maitê. Ela não está. Eu estou apanhando aqui, ou eu estou apanhando aqui, porque eu tô no celular e não estava conseguindo achar o botão. Agora não tem vídeo. Não sei não sei por quê, mas aí eu fiquei sem vídeo. Mas assim, não, Pepita, eu estou quietinha, mas eu acho que eu entendi, achei legal essas considerações todas. Sim, a pessoa às vezes vai por um caminho de revolta e acaba que isso tudo traz
vai como se diz, um precipício meio sem fim, né? Vai se afundando, afundando, afundando. Mas é bem interessante, e, na verdade, aí depois, quando ele chega no lado, retorna ao nosso lar, então ele se enche de culpa, de vergonha, né? Mas é isso, nós somos falíveis, né? Acho que são ciclos. Melhora um pouquinho, aí dá uma estabilizada, uma leve queda e volta a cair, volta a subir de novo. Nossa jornada, né? Acho que é assim. É verdade. Vamos aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos caminhando. E hoje a gente tem que agradecer muito que a gente tem os esclarecimentos dessa doutrina. Meu Deus do céu, fico imaginando o que seria de nós sem esses esclarecimentos, sem essas obras, sem esses grupos de estudo que, olha, nos conectam, né? Nos fortalecem. Que coisa boa. Lembrei só também de um comentário assim, né, que eu acho também que a doutrina, especialmente na doutrina, quando as pessoas vão nos centros que tem esse tipo de filosofia kardecista, nos ensinam as pessoas até a lidar com os fenômenos mediúnicos, né? Então as pessoas começam a saber quando e em que situação podem permitir, sei lá, uma determinada situação ou não. Então, aquelas coisas que antes, talvez, que pela ignorância eram meio descontroladas, etc., pela falta de conhecimento da pessoa que tem as faculdades mediúnicas, aquilo poderia ser um certo transtorno para ele, sei lá, em ocasiões em que não era, digamos assim, algum espírito se aproximar dele e ele permitir esse acesso quando não era um momento, o horário, assim, tudo isso alterando. E aí, quando a pessoa aprende na doutrina justamente a doutrinar, em que situações muito específicas que você pode ter esse tipo de evidência ou de mediunidade, né, com pessoas que, sei lá, que vão ter a fala, vão ter a audiência, todos esses fenômenos, né? Então, a pessoa saber também lidar com isso torna ela mais distante do que seria uma pessoa que a gente possa. Essa pessoa está delirando, essa pessoa está numa crise, ela está com um problema psiquiátrico, né? Aí eu acho que até nesse sentido também, né? Hoje é tudo muito mais avançado. Bom, a gente agora tem 8 minutos. Vou pedir a Glorinha para cantar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora,
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço a bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Nós vamos pedir a todos que, nesse momento, possamos desligar-nos das nossas preocupações, possamos abrir o nosso coração para que os nossos amigos espirituais tenham condições de envolver-nos em vibrações salutares, que eles possam pacificar-nos, que eles possam abastecer a nossa alma de energias revigorantes. Então, agradecemos a Jesus, primeiro, pelo acesso a essa doutrina de luz. Agradecemos pelos esclarecimentos que ela nos oferece. Agradecemos pelo amparo que nos envolve a todos, pela sustentação que recebemos dos planos maiores da vida, para que não nos detenhamos na queda quando caímos, para que consigamos levantar-nos quando tropeçamos. Senhor, obrigada. Obrigado por tudo, por todas as bênçãos que nos ofereces, pela vida, pela clareza do pensamento, pelo afeto de almas amigas, por estes momentos de reflexão, pelos laços de família. Obrigada, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Envolve-nos em vibrações salutares. Ampara-nos, Mestre amado. Sustenta-nos na caminhada para que não fraquejemos. Não permitas que no nosso coração haja espaço para a raiva, para o ódio, para a revolta, muito menos para o orgulho e a vaidade desenfreados. Abençoa todos os espíritos que estão conosco, a todos aqueles que foram trazidos para participar destes momentos. E nesse momento, nós pedimos pela nossa irmãzinha Natane, que não pôde participar, que as nossas vibrações, que os nossos pensamentos de afeto possam envolvê-la,
e que os teus mensageiros possam ir até ela, amparando-a, fortalecendo-a, reanimando, envolvendo também os seus familiares, Senhor. Pedimos também pela nossa irmãzinha Sayonara, para que ela seja também fortalecida, para que ela possa ser envolvida nessas vibrações amorosas, para que a sua mente se abra ao entendimento dessas verdades que lhe chegam agora. E pedimos por todos que se sintam necessitados do teu amor, da tua luz, da tua paz. Ampara a todos, Senhor. Abençoa todos os lares, principalmente aqueles que passam por turbulência. Aquieta os corações dos homens, Senhor, para que haja paz e harmonia, entendimento e luz. Que assim seja.